Bem-vindas a mais um episódio do Deixa Ela Falar, o podcast da Deixa Ela Treinar. Eu sou Fernanda Dias, fundadora da Deixa Ela Treinar, e toda quarta-feira às 19 horas eu trago um novo episódio para vocês, ligado ao universo feminino, com uma escuta cheia de coragem, profundidade, e o nosso foco é o impacto na prática esportiva na carreira e de escolhas conscientes na vida de mulheres, sejam elas atletas ou não. No episódio de hoje, o papo é sobre o que acontece quando mulheres ocupam espaços tradicionalmente dominados por homens e, mais do que isso, quando elas lideram. A presença feminina em áreas como engenharia, obras, logísticas e segurança do trabalho já é uma realidade. Mas isso não significa que o caminho seja fácil. Existe resistência, julgamento e muitas vezes invisibilidade. A nossa convidada de hoje é um exemplo perfeito de como competência, postura e propósito podem derrubar muros e abrir caminhos. Então, já aproveita, curte esse episódio, compartilha com uma amiga e se inscreve no nosso canal Deixa Ela Treinar para acompanhar os episódios do Deixa Ela Falar. Ela é engenheira civil, especialista em estrutura de concreto armado. Ao longo da carreira, passou por obras industriais de grande porte e construiu uma trajetória marcada por consistência técnica e pela capacidade de liderar equipes majoritariamente masculinas. Mas não é sobre currículo, é sobre presença, sobre voz, sobre o que significa ser mulher em espaços que ainda são desafiadores para nós. Olivia Rosa é a nossa convidada de hoje. Olivia, seja muito bem-vinda ao Deixa Ela Falar. Obrigada, Fernanda. Obrigada pelo convite. Oi, pessoal. Tá feliz de estar aqui hoje? Tô Como você está se muito honrada sentindo? também, né? Lembrando do início da nossa trajetória, a gente começou bem perto, né? Lembra? A gente fez um Sebrae delas juntas, né? Lá atrás, assim. Nem tão lá atrás, porque a gente é jovem, né? Então, Exato. mas tem pouco tempo, assim, bem, eu acho que uns 5 a 6 anos que a gente fez o Sebrae delas juntas, né? E muito legal a gente poder se reencontrar e fazer uns updates, né? Atualizar aí como que tá a vida, né? Olivia, vamos começar então o nosso bate-papo aqui, super fluido. O que te levou a escolher engenharia civil como profissão? E indo além, como foi esse caminho que te levou a ser perita judicial? Ah, tá. Eu sempre fui uma menina que adorava matemática, ciências e muita curiosidade sobre como as coisas funcionam, principalmente em questão de física, daquele prédio. A primeira obra que eu vi, eu tinha 5 anos, era a obra de um shopping, o Big Shopping, que era em Contagem, que eu morava lá. O shopping hoje em dia é desse tamanho. Aham. Mas chama Big Shopping. Então, assim, quando eu vi aquela planta, aqueles homens trabalhando, eu achei assim, parecia que eu estava na NASA. Que legal. E aí depois, ir estudando e perceber que eu podia participar de uma obra daquela, podia estudar aquilo, que aquilo precisava estudar e tal. Então, o caminho foi fácil. A minha dúvida era só se eu ia ser professora de matemática ou se eu ia para engenharia. E eu sou também de uma família de contadores e professores de matemática, e aí essa carreira eu já conhecia. Eu resolvi escolher uma nova. Que legal! Sua família são de pessoas da área de exatas? De exatas. Bancários, contadores. Legal. Seus pais são o quê? Não, os meus pais são a exceção, porque como eles são filhos mais novos, todos dois, eles viram os irmãos nessa jornada, porque era o único curso técnico que tinha na cidade deles, que era contabilidade. Então não foi por opção que a minha família é toda dessa área, não. Uhum. E aí eles já puderam escolher, porque os irmãos já conseguiam bancar os estudos e tal, então eles foram para a área de humanas. Ah, bacana. E o que fez você ir para perícia judicial? Ah, tá. Bom, eu na faculdade mesmo, eu já trabalhava mais com uma área mais metódica, de projeto. Na questão de fazer estágio também, eu já preferia esses lugares. Um ar-condicionado, um escritório, reunião, eu já sou mais dessa vibe. Aham. E então, por uma posição mais analítica, que os nossos colegas engenheiros mesmo nos colocam, e não é por machismo, não, ao contrário, eles acham que a gente é até melhor que eles, por essa questão feminina mesmo de analisar, já viu? Falar, ó, não fala mentira pra sua mulher não que ela pega. Aham. E aí, nesse sentido, eu fui sendo convidada só para trabalhos mais analíticos mesmo, e fui ficando aí fera em ser engenheira de obra pronta, que é a engenheira que acha o defeito, onde está o problema, vamos resolver, vamos reunir, isso aqui está errado, isso não está. E os juízes precisam dessa análise, às vezes, quando dá um problema lá na frente judicial, né? Ou para avaliar imóvel e tal. Então, eu acabei sendo sempre convidada
E tô aí já. Que Bastante legal, tempo, Olivia. 15 anos já. Olha, e como que foi o início de você, o seu início, assim, nessas grandes obras? Eu sempre trabalhei porque eu fiz edificações, né, um curso técnico. Então, desde ainda no ensino médio, eu já fazia o antigo CTU, nem existe mais, né. Ah, minha irmã fez edificações no Ah, CTU. é? Aham. E aí, eu tive a honra lá de ter professoras mulheres engenheiras. Então, nunca foi um paradigma para mim uma engenheira mulher. Eu tinha quem estava me ensinando era mulher. Então, muita gente pergunta: "Nossa, como que você", para mim é tão fluido, porque eu sempre tive chefes mulheres, engenheiras e professoras. Então, eu gostei muito da área desde edificações. Então, desde os 18 anos eu já trabalho na área e uma oportunidade foi puxando a outra, você nunca saí do E ramo. que legal. E você sentiu alguma resistência, Olivia, por ser mulher, ainda mais há 15 anos atrás, quando você se formou? Bom, a questão de ser mulher, toda oportunidade de trabalho que eu já tive até hoje, mas eu sou uma exceção, gente, foi por ser da engenharia e ser mulher. Tinha um cartaz que falava: queremos estagiárias mulheres, engenheira mulher, ou antigamente, agora não pode mesmo, né? Mas antigamente ainda se furava essa regra de selecionar por gênero, né? Aham. Então tinha nos anúncios, então esses eu já ficava de olho. Ou então engenheiras mulheres também me contratavam por ser mulher. Então eu percebi que na verdade era um diferencial positivo por estar trabalhando num perfil técnico mais analítico mesmo, essa coisa de ver onde está Aham. errado e organizar. Na faculdade já era uma vivência mesmo. A minha turma, por exemplo, quando eu entrei na FJF, éramos 60. Aí tinham 10 mulheres. Aí o professor de cálculo 1 deu parabéns, que ele nunca tinha visto uma sala tão feminina. Olha, Tinha 10. um sexto da É. sala. E aí ele deu parabéns. Hoje é muito melhor que isso, hoje é meio a meio. E então eu já, estudando já, já era de uma minoria, né? Uhum. Feminina. E os meninos, eles eram doidos com a gente, porque a gente tinha caderno organizado, a gente com cor Ah. diferente, a gente tinha os cadernos, a gente tinha na hora de apresentar a planta, né? Gente, acho que eu tô velha mesmo, que a gente entregava os projetos à mão. Então, o Aham. nosso era muito. Então, eles brigavam para fazer com a gente, na hora de organizar uma reunião. Então, na verdade, a gente era disputada para estar com eles, na hora de estudar também. Uhum. Então, perante os colegas engenheiros, se for para um bem comum, ser mulher é uma vantagem. Eles estão sempre. Eles sabem. Agora, se for no momento de divergência, isso pesa. Se Ah. for para uma discussão técnica ou uma discussão de trabalho mesmo, a gente vai perceber que se a outra parte for do gênero masculino, ela vai. Isso vai pesar, quem sabe Uhum. mais. Eu sou homem, eu sou da obra, eu tô suja aqui, meu pé de barro. Aí Aham. eu já percebo mais isso. Mas como somos técnicos, né? É fácil aí a gente rebater tecnicamente para ver quem está certo ou está errado, se for essa questão, né? Uhum. Mas fora, não for divergência, eu percebo que eles querem muito nos ouvir, eles querem por saber desse nosso jeitinho feminino. Estranha-se mulheres na engenharia, mas eu não vejo coisa mais feminina que a engenharia. O próprio símbolo da engenharia é uma mulher. É uma Olha. mulher e uma engrenagem. Hum. E a engenharia, você tem que pensar como ela é uma ciência que resolve problemas. Gente, quem resolve problema melhor que mulher? A gente é para-raio de problema, né? Isso! Então a gente tem que resolver. Chega aquela demanda, Aham. quem ouve com calma, entende quais são as soluções. Quem faz isso, gente? Melhor. Uhum. É isso mesmo. Eu já fiz curso para mestre de obra, curso para pedreiro. Quem mais vai nos nossos cursos são mulheres. Curso para pedreiro? Me Para conta. pedreiro, mestre de obras. As mulheres que vão lá, meu marido não faz nada, me ensina aí que eu faço. Olha, Para pintura também. fazer uma Então, marida de aluguel, é, hein? trocar uma tomada, nossa, é um sacrifício tão grande. Ou então para pagar também esses serviços, eles passam a raiva com o profissional. Então, não tem nada mais feminino que isso. A sociedade inventou essa distinção, mas em questão de aptidão, eu falo até que a engenharia é mais feminina do que masculina. Que legal. E quando que você vai abrir inscrição para os cursos de mestre de obra e de pedreira para a gente A gente se está guardando inscrever? mais patrocinadores. A gente é filiado a algumas ONGs e tal, porque é para a população de vulnerabilidade social, né?
Então, a gente já fez algumas parcerias. Toda vez que o pessoal vem até nós, a gente monta a turma com o maior prazer aí. Legal. E, Olivia, no seu perfil, @a engenheira perita, você compartilha bastante sobre os bastidores do seu trabalho. Isso. Como tem sido a repercussão desse conteúdo e se você sente que está inspirando outras mulheres? Essa é a parte que eu não esperava do meu trabalho. Embora tenha sido muito inspirada por outras mulheres, como eu falei, né? Eu tive professoras, engenheiras, chefes, engenheiros. Eu não criei pensando nisso e assim, é todo dia alguém fala, nossa, eu sigo você, eu não sei o quê, eu tô aqui seguindo a carreira, quando eu fico desanimada, eu olho a sua página. Você também já deve receber esse tipo de retorno, né? Como as pessoas se espelham. E no caso das ciências exatas, fica um pouco estigmatizado aquele cientista maluco, homem com cabelo em pé, e parece que é inimaginável uma pessoa que é bonita, que é mulher, que é simpática, que tem filho, que é casada, que, né, está nessa área, o que também bobeira. Então, muitas meninas vêm, mandam mensagem, pede para conversar, pergunta para a gente. Então, é muito interessante saber que cada postagenzinha daquela esquenta o coração de muita gente que está na trajetória. Assim como as minhas professoras, que nem tinham rede social, nem devem ter até hoje, me inspiraram, né? Então, e assim, nos mais diversos lugares. Eu fui comprar um morango do amor. Sim. A moça do morango do amor já foi minha aluna. Foi minha aluna num curso técnico. E aí ela não está na área, né? Que eu já dei aula de edificações, ela não está na área, mas ali, a organização dela, a gerência dela do negócio, claro que ela aprendeu nesse curso técnico, que tinha muito conhecimento de administração, e aí, assim, ela, oi, Olivia, não sei o quê, vejo sua página e tal. É difícil, né? Não sei o quê. Inclusive, era sexta-feira, 11 da noite, ela fazendo com o marido. Então, assim, você alcança pessoas, né? Corações que você de menos lugares. imagina, né? E só por você não existir, É. a pessoa se esperando em você, né? É isso mesmo. Porque todo dia tem alguém começando, tem alguém no meio do caminho. A gente tá no meio do caminho, né? Porque ele não acaba. Isso. E vamos lá, Olivia. O universo jurídico costuma ser bastante técnico e às vezes hostil com quem traz à luz questões desse universo para pessoas comuns, né? Já rolou um receio de simplificar demais o conteúdo no Instagram e ser julgada por isso? No início, sim, mas a gente tem uma assessoria de comunicação maravilhosa lá com a Maína, e no início eu até achei que não tinha quase ninguém da engenharia na internet quando a gente começou. Eu achei até que isso ia deixar a gente... ia parecer a gente menos técnica na época, e a nossa assessoria nos ajudou a passar essa mensagem. E eu acho que as pessoas querem ouvir nosso vídeo justamente por isso. Não, se elas falarem, eu entendo. Depois eu fui ouvindo esse feedback. Se você explicar, eu entendo. E muitas clientes mulheres que aceitaram fazer um projeto ou contratar esse tipo de serviço por saber que teria uma engenheira e uma arquiteta mulher para explicar com calma. A gente faz reunião, espera as crianças, horário de buscar, a gente faz reunião de briefing com a família toda e criança colorindo. Então eu falo até para meus clientes, né, mãe, a gente abre uma exceção de horários. Então, percebendo que, na verdade, era por esse jeitinho que as pessoas nos procuravam. E claro que aí, num momento de contratação, tal, a gente vinha com uma explicação mais robusta, né? Legal. E mais segura para o cliente também entender ao todo, né? E então provoca uma aproximação, né? E isso. Atende o público que você está endereçada, né? Muito bom, muito bom. E como que é, Olivia, liderar equipes compostas majoritariamente por homens? Existe algum preconceito velado no ambiente técnico ou ele se manifesta de forma direta? Então, como eu falei, desde a faculdade a gente era disputada, porque os meninos queriam fazer trabalho com a gente. No trabalho também. Eles gostam que a gente organize as reuniões, isso flui muito melhor. O homem não dá muita conta disso, não. É igual gerenciar uma casa, gente, gerenciar uma obra, uma empresa. Quem que manda, né? A gente sabe quem que manda no fim das contas, né? Então, se for numa questão em que todo mundo está de acordo, isso é bem fluido, eu percebo a vantagem que é eu ser mulher para fazer aquilo tudo.
Se for num momento ali de divergência, a gente vê esse machismo velado, isso tudo vem à tona, nem sempre velado, muito nítido. Mas a gente também... Parece que eu criei já um mecanismo que eu já percebo rapidamente. Sim. E a gente vai ali tentando contornar da melhor forma possível. Sempre teve um final feliz até hoje. Que bom, que ótimo, que ótimo. Porque a obra é um ambiente hostil para nós mulheres, né? Sim. Nossa. Mas tem mudado muito. Porque, por exemplo, em São Paulo, eles disputam mulher para poder trabalhar com acabamento. Porque a nossa mão é mais fina, né? Então, aqueles cantinhos, aquele porcelanato muito fino na hora de colocar, a mão masculina não consegue no tato, fazer aquilo devagarzinho, a quina certinho. Então, em grandes obras, mulheres também estão sendo disputadas. Então, a gente tem um ambiente mais favorável. É um longo caminho ainda, a gente está no passo 1, com certeza, mas a gente já saiu do 0. Então, é um ambiente hostil, sim, mas estou no privilégio aí de estar numa posição de autoridade também, né? Então, algum assédio, alguma questão, os colaboradores serão punidos, serão tirados da obra. Então, eu estou nesse privilégio aí que isso não vai acontecer diretamente comigo, mas a gente percebe isso sim. É muito engraçado, às vezes eu vou entrar na obra, então eu passo na obra, e eles acham que é alguém passando, aí vão mexendo com a gente. De repente eu entro na obra. Ai, esse negócio de passar em frente à obra cara... Só que eu entro na obra, né? Aí Entendi. todo mundo fica... Sem graça, né? E eu faço questão de dar bom dia e todo mundo abaixa. É muito engraçado, gente. Aí eles abaixam a cabeça e não tem mais nenhum machão mexendo com ninguém. Eles são muito tímidos, tá? Fique sabendo, essas pessoas assim, que ficam mexendo com mulher na rua. Chega perto deles. Uma hora eu vou entrar numa obra, então, também. Tem o Porta dos Fundos que fala isso, que a mulher chega pro pedreiro e fala: então, vamos lá, então, você me quer e tal. E o pedreiro, não. Eles são muito tímidos. Você não queria falar comigo? Você não falou psiu? Eu tô aqui, então. Qual que é o assunto? Tímidos, porque eles sabem que eles estão te paquerando e você não vai dar ideia, né? Eles são muito tímidos. Então, inclusive, quando eu tô trabalhando em obra, eles estão mexendo e tal, eu fico, vocês tudo, ó. Como é que é? É biscoito de polvilho, né? Só faz então, barulho. Então, acaba... Mas deve ter que provar, né? Que é homem, aí tem que mexer com a mulher. Pra eles, é uma questão entre eles, não é sobre a gente. Ufa. Então tá. A próxima vez do Brasil, eu falo, vocês que se resolvam aí. Agora, tem melhorado bastante nessa questão do assédio, querendo ou não, com a mídia aí. As pessoas estão segurando um pouco mais. Isso é ótimo, né? Porque é um assédio. É desconfortável, né? Agora, tipo, você passar de roupa de ginástica, né? A mulher ir no supermercado, né? Passar em frente a uma obra, então, é inconcebível para muitas mulheres. Isso, tá com uma criança, né? E você não respeita a criança. Minha mãe, então. Né? Então, mas eu percebo também eles dando uma reduzida. Gente, minimamente, tá? Ainda temos um longo caminho, mas todo homem sabe que isso existe, já conhece essa palavrinha, já sabe que talvez pode ser que dê errado. A gente tem um longo caminho ainda, mas vendo alguns sendo punidos, eles estão um pouco mais comedidos. Um pouquinho, tá, gente? Pouquinho. Sim. Acho que na época da minha avó era pior, né? Total. Inclusive, a minha avó, por exemplo, mãe do meu pai, empregada doméstica, ela cozinhava com... Muita gente fazia isso, né? Com uma água quente do lado, né? Com medo, se sofresse algum assédio e tal, tinha uma água quente do lado, né? Agora, era muito comum empregadas domésticas serem assediadas. Isso, mas terem essa medida de segurança. Então, ficar com uma água quente do lado. Toda boa cozinheira tem uma água quente do lado, mas era com medo aí de assédio. Então, a neta dela tá aí na obra, viva. Sem precisar da água quente do lado. Mas consciente aí que a gente está bem vulnerável ainda e tem um longo caminho pela frente. Mas eu vejo agora as turmas de engenharia, eu também sou professora, as turmas com metade mulheres, metade homens, então a gente tem no mercado chegando mais engenheiras. Então eu nem sou um ET mais, quando eu falo que eu sou engenheira, as pessoas nem ficam por horas me perguntando como assim. Só mais uma no rolê. Não, só mais uma também não, mas não é um ET mais, né? Porque agora tem mais mulheres chegando, isso é sensacional.
Que bom, Olivia. E em algum momento você sentiu que precisava se masculinizar para ser respeitada no seu ambiente de trabalho? Masculinizar não, mas a gente evita decote, né? A gente roupa muito justa, toda aquele protocolo de uma mulher que tem medo de ser assediada vai cumprir, infelizmente, né? Então, um decote até, isso aqui é o máximo que vai acontecer, e roupa curta nem pensar, até uma questão de segurança no trabalho, mas a gente percebe que no contato aí com tantos homens a gente precisa ter mais esse cuidado. E masculinizar não é a palavra, mas talvez não rir com qualquer piadinha, né? A gente vai ficar um pouco mais séria, a gente vai... Percebo também que eu preciso estar dominando aquele assunto num nível máximo, né? Enquanto você está discutindo com alguém ali que viu, deu um Google. E eu percebo que eu tenho que estar lá em cima para poder... né? Então, também acho que essa postura minha de estudar muito para poder também lidar com eles. Isso eu vejo também que é uma questão do machismo também. Acho que um homem na mesma... Os homens, tem que meus se provar colegas, menos, né? Com certeza, a maioria estudou menos que eu. Inclusive era a nossa próxima pergunta, né? Se já te questionaram em situações técnicas que você teve que mostrar que você era mais capacitada para aquele projeto, para aquela circunstância. Isso já aconteceu com você? Acontece sempre. Acaba que na justiça, principalmente, porque quando eu dou um laudo técnico, esse prédio vai cair, essa obra está superfaturada, pelo direito, né, as pessoas têm direito de se defender e vão me questionar. Então, é um direito da pessoa, irá questionar, principalmente quem tiver errado, né? Quem se sentiu prejudicado com o meu laudo, mas graças a Deus, no judiciário, a gente tem fé pública, né? E acaba que a gente é convidado para fazer o parecer, então eles ouvem, pode criticar, pode questionar, e a gente tem direito de réplica e tréplica, né? Então, isso acabou me deixando assim, não levando para o pessoal essa retórica. E aí, no ambiente também de obra ou de um trabalho que o cliente vai questionar, eu acabei ficando acostumada com entendendo que todo mundo tem direito de questionar. Mas a gente percebe que esse questionamento, com certeza, ele é mais intenso com a mulher. E aí, voltamos à pergunta anterior, né? Eu me vejo estudando sempre muito mais para se provar, né? Como capaz. Isso. E você acha que isso mudou de uns tempos para cá ou é o mesmo contexto? O que você acha que mudou desde quando você ingressou na carreira para os dias de hoje? Quando eu ingressei na engenharia, como eu falei, o professor deu parabéns que a gente estava fazendo engenharia. Hoje em dia, sou engenheira. Já não é tão espanto mais, né? Isso eu percebo. As meninas mais novas também não se sentem um ET, eu me senti um pouco. Porque você vê mais, né? Então, isso eu acho muito legal, assim, que, nossa, olha, elas têm várias colegas, a gente não tinha, né? Tinha uns poucos, não podia nem escolher as amigas, né? Eram aquelas. Só essas, pronto, e acabou. E aí é interessante, porque a gente formou o primeiro escritório de engenharia formado por 2 mulheres. Sempre que a gente recebe currículo, a maioria dos currículos que a gente recebe para formar nossa equipe são de mulheres, e não é uma restrição nossa, não. A gente vê que elas se identificam e gostariam de ter uma experiência na carreira junto com a gente. Então, acho que é um imã aí, vai contaminando tudo. Muito bem. E você acha que as redes sociais têm ajudado a normalizar essas presenças femininas em áreas técnicas ou ainda reforçam os estereótipos? Elas reforçam o estereótipo, mas isso tem melhorado. Por exemplo, eu lembro no início da nossa carreira, quando a gente começou com rede social, e fazia aquele post generalista com uma foto de internet, de engenharia, era muito difícil achar uma foto que tivesse uma mulher numa obra, por exemplo. Foi aí que eu perdi meu medo de foto, porque a gente teve que se arrumar e tirar foto, porque eu não achava foto na internet. E agora, assim, se eu der um Google lá, eu acho. Então, as imagens têm mudado e isso faz muita diferença pro público em geral ir acostumando com essa realidade, né? Você vê a Odete Roitman, a anterior... Maravilhosa. Maravilhosa. A de agora. A de antes, por que o povo odiava? Ninguém nem sonhava numa mulher líder e rica daquele jeito, né?
e que não era submissa a nenhum marido, ou nem submissa a palavra, né? Que não era casada, que não percebia que não precisava de um marido e tal, todo mundo odiava. Que ET esse? Hoje em dia, a gente, nossa, maravilhosa, que isso é ela, né? Então é isso, a gente acostumou a ver na TV várias empresárias, mulheres que se posicionam, isso faz bastante diferença, e acho que uma mulher engenheira também vai por esse caminho. Muito bom, muito bom. E quando você vê alguns posts romantizando a supermulher que trabalha, lidera, é mãe, treina e ainda cuida da casa, e como que isso te afeta? Eu sei que aquela mulher tá cansada. Exausta. Eu sei que ela não é feliz daquele jeito da foto. Aham. E eu não gosto muito desse papo, não, porque é importante que ela tenha uma rede de apoio muito eficiente, o que a maioria de nós não tem, né? Para conseguir aquilo tudo ali, que tá atrás das câmeras. Então, e também me policiar para não me achar menos por não dar conta de fazer aquilo tudo. Isso é uma coisa também que é um exercício diário que eu tenho que fazer. Porque, por exemplo, treino também. Eu treino 3 vezes por semana hoje em dia, terminando o mestrado. Eu gosto de treinar todos. Uhum. Então, eu já me acho menos, porque a blogueira que eu sigo treina todo dia 5 horas e eu não. Então, assim, eu tenho que ficar todo dia ligada que não, pera, mas é a realidade dela, a minha é outra. Uhum. Nesse momento agora já tá acabando, estamos quase entregando a que legal. Depois você volta, né? Então, é o seu momento, não se compara. Isso é uma coisa que eu tenho que me policiar e nem sempre eu consigo. De vez em quando eu me vejo aí me achando menos com essas super mulheres. É uma questão. Mas hoje em dia eu tento lembrar mais que ela tá cansada. E ela precisa descansar, né? Ela precisa de um Isso. tempo para ela também, né? Isso. Porque são muitos cheques na nossa lista, né? Na nossa coisas para fazer ao dia e isso é insustentável para a maioria das mulheres, né? Hoje a mulher às vezes cabe a escolha de ou você ser bem-sucedida na carreira ou você ser uma boa mãe ou com uma boa esposa e dona de casa. Você não pode escolher tudo. Então, isso segundo a visão que construíram, né? Porque para mim, eu acredito que tem como encontrar um equilíbrio sem você parecer que é uma super mulher. O que você acha? Você acredita nisso? A minha preocupação é desse estereótipo ter que ser dela ser ela só é vitoriosa se ela for perfeita em todas essas áreas. Essa aqui é a minha preocupação, porque ela é muito bonita, malhada, filhos, família, tudo ok, trabalho maravilhoso. É como se ela tivesse, e no trabalho, se ela for maravilhosa, ela não pode citar essa família, mas essa família tem que estar perfeita. Você exige que ela apresente aquilo. É um paradoxo. Mas, ao mesmo tempo, ela tem que se comportar como se isso não existisse, né? E ela vai competir ali no meio masculino com homens que não têm essa dupla, tripla, quádrupla jornada de trabalho. A cobrança sobre os homens é infinitamente menor. Né? Hoje mesmo, para vir no nosso podcast, né? Então, eu marquei com a maquiadora, deixei a sobrancelha para fazer no dia. E aí já cancelei minhas reuniões de manhã. Falei, gente, se fosse um homem para fazer esse podcast, o máximo que ele ia fazer era ir na barbearia. Sim. Né? Uhum. E aí, então ele ia para a obra a manhã toda, ia passar na barbearia no máximo e via fazer o podcast. Eu não, eu acordei cedo, fiz a sobrancelha, fiz a maquiagem, Geralda sempre me salvando. Vim para cá, vamos fazer isso. Não almocei pro batom não sair. Vou almoçar depois, já tem reunião, trabalho para entregar. Acontece, pus a roupa para lavar. Então, assim, isso fica assim na nossa rotina, né? Antes de eu pedir Uber para vir para cá, falei, não vou de carro, não tenho onde estacionar. Já peguei a roupa na secadora. Uber, eu olhei lá, faltava 5 minutos. Falei, dá tempo de eu dobrar a roupa porque eu tirar na secadora. Cronometrado. Aí deu 4, 1 minuto para eu pegar o elevador e descer. Nada pode dar errado. Né? E eu tenho que chegar lá bonita, né? Então, né? A roupa é minha. Então, a nossa jornada... E olha que eu nem tenho filho, gente. Eu não sei como vocês dão conta. Fernanda e gente... meu anjo da guarda, os remédios, minha reverência. Uma hora o caldo entorna para todo mundo, não existe, Então, né? A minha preocupação é esse mundo perfeito da internet, dessa empresária, dessa blogueira, dessa super mãe, dessa super linda, e parecer que aquilo tudo ali flui muito perfeitamente. Acho que é
um cuidado aí que a gente tem que tomar. Show! O que ainda falta para mais meninas escolherem carreiras técnicas sem medo de não pertencer, no seu ponto de vista? Falta estímulo no processo educacional. Uhum. Quando eu estava no colégio, nunca vou esquecer, eu sempre tive facilidade com matemática. E aí, quando eu fui para um colégio, eu morava no interior e eu vim para Juiz de Fora, e eu fiz uma prova de matemática normal. E aí, de repente, o telefone tocou na minha casa e era da coordenação da escola. E eu nunca fui do tipo de aluna que dá problema de coordenação, de faltar aula. Nada. E aí, a minha mãe, Olívia, coordenação da escola, pediu para falar com você. O que você fez lá? O que você aprontou? Gente do céu, não sei. Deu ruim. Mas eu não apronto, eu não gostava de matar aula, gente. E aí eu falei, gente, o que aconteceu? Aí atendi, era um professor que me deu parabéns, que eu tinha fechado uma prova dele de matemática. Que legal. Que é uma prova que ele tinha achado muito difícil. E que ele não achou nenhum erro na minha prova. E que só eu tinha fechado, mais um outro menino, que também fez engenharia comigo. E ele falou comigo, você tem talento na área de exatas, porque seu raciocínio é muito claro. Né? A gente que é de exato, a gente percebe que a outra pessoa é de exato. Sim. E quem é de humanas também percebe né? que o pessoal de exatas é meio truncado assim na comunicação. Vocês nem parece que é de exatas. Pois é, mas assim, ele percebeu ali a minha clareza ali e tal, e aí ele me elogiou. E eu já estava acostumada a fechar provas de matemática. Só que ele falou que nunca tinha acontecido com ele. Então, aquele momento que ele falou aquilo para mim, você é especial, eu me impressionei com o seu raciocínio, fez tanta diferença para você. Olha, para e pensa que isso é uma aptidão. Isso foi muito interessante, sabe? Alguém te elogiar e falar, olha, presta atenção, isso não é uma coisa comum. Porque para mim era. Eu sou do tipo que faz provas de matemática, não tem como ser, na época do colégio, tá, gente? Na engenharia eu penei. Mas eu fazia a prova e refazia, então não tinha como estar errado. Você lembra? Tirava a prova real? Eu fazia ela toda inversa, não tinha como estar errado. E eu achava que isso era... Assim como as minhas amigas de humana fechavam as provas de humana. De história, português. Eu tirava 0 em redação, tá, gente? História. Nossa! Então, minhas amigas faziam aula particular de matemática, eu fazia de história. Foi difícil achar. Você já viu um professor particular de história? De história. Eu tive que ter um. Minha mãe descabelou. Então, são aptidões e... Então, eu achava isso. É isso que eu sou boa e isso aqui eu sou péssima. E ele me pontuou, presta atenção, esse é o seu caminho. Isso eu acho interessante. Então, às vezes, quando eu vejo minhas estagiárias, pessoas da minha equipe, eu falo, você é muito boa nisso, presta atenção. Estuda mais sobre isso, né? Tem esse autor, tem agora com os podcasts, etc., né? Vai por esse caminho, você tem uma aptidão diferenciada. E todos nós temos. Tem gente que morre sem saber a sua aptidão. Triste isso, né? Muito triste. Ou não sabia no que seria bom. Como eu falei, minha família é de contadores, mas porque só tinha o curso de contabilidade gratuito na cidade deles. A minha tia aposentou como contadora, cargo ótimo, público e tal. Ela falou, Olívia, nunca quis ser contadora. Mas era o que tinha. Nem sei o que eu queria. Agora nem adianta eu pensar. Não sei o que eu queria ser. Nunca me perguntaram, não tive outra opção. Então, apontar ali essa aptidão, procurar pessoas que te inspiram para você conversar também, né? Falando aí para as meninas mais novas. E para os profissionais mais velhos perceberem um oi ali, vai nesse caminho que esse seu estalo aí nem todo mundo tem. Então, acho que essa dica ajuda muita gente. Eu tenho uma estagiária muito inteligente que eu contei para ela que ela era muito inteligente. E eu falei para ela, eu vou te confessar, você é muito mais inteligente que eu, que os nossos professores, que ela estudou na minha faculdade que eu, e os professores dos nossos professores. Olha. Então, fique esperta para você, na sua carreira, não te deixarem para baixo, tá? Subestimar o potencial dela, né? E aí, eu sempre falava isso para ela, falava sempre, e ela arregalou um olho para mim, ela era do interior e tal. Hoje em dia, depois ela me manda mensagem, ela tá numa multinacional, num centro de pesquisa, com vários jovens, assim, super inteligentes para soluções inovadoras. Gente, é isso. Mara. Aí eu ainda brinquei com ela, é uma empresa bem famosa, eu falei, a empresa te achou, né?
Falei pra você não ficar escondida. Ela me agradece, ela fala que não sabia. Ela é muito mais inteligente que as outras pessoas. Diferencial mesmo, sabe aquela pessoa? Não basicona, assim. Mediana, né? E eu avisei pra ela que ela era acima da média, ela não sabia. Talvez até, ela tinha até um pouco de vergonha de ser. Olha. Porque às vezes você faz uma piada e ninguém entende, né? Você fala, e aí ela tava se reduzindo, e hoje em dia ela me agradece. Então, se esse professor me ligou, eu falei pra essa, você também fala quando vem Claro. ela também fala. Sim, a gente tem que falar. E eu vejo que também, quando a gente é mãe, igual no meu caso, né, eu vou observando o meu filho, eu vou dando os pontos pra ele. Olha, você tá sendo bom nisso, por que você não investe nisso? Porque antes, as profissões que os pais esperavam que a gente seguisse era medicina, direito, tinha engenharia também, né? Só que, e eu sofri um pouco essa pressão, né, numa época de fazer direito ou medicina. E hoje eu vejo o quanto é importante a gente destacar a potencialidade no outro, daquilo que ele é bom, né? E seguir isso para a vida, porque quando a gente gosta do que a gente faz muito bem feito. E aí o dinheiro vem como consequência, o sucesso vem como consequência. E Olivia, qual foi o maior desafio emocional da sua trajetória até aqui? Desafio emocional foi com o Sebrae, quando o Sebrae me contou que eu não podia ser só engenheira. Ele me lembrou que eu não era filha de ninguém importante, nem de nenhum outro engenheiro, e ninguém ia me indicar. E que eu precisava ser empresária. Eu precisava ter minha rede social, eu precisava aprender a conversar, eu precisava... Era, assim, o diploma que eu tinha, os diplomas, era 1% do caminho. E isso foi uma coisa assim, que foi uma facada no meu peito. Que eu falei, o quê? Eu achei que era só pegar o diploma e acabou. Já estava resolvido, né? Com a vida ganha. Ninguém me prometeu isso na faculdade. Então, isso foi uma coisa assim que eu tive... foi uma mudança, assim, muito grande, assim. Porque às vezes nem você tá acreditando em você. E a pessoa fala, toda a sua carreira vai depender de você. Se você não agir, não vai. Não adiantou nada que você estudou, você vai ser balconista. Não desmerecendo a profissão. Você vai ser uma profissão diferente do que você estudou. Se você não pensar, se você não mudar seu mindset, né? Então, isso foi uma virada de chave, né? Que quando eu vou na academia, eu tô trabalhando também, né? Porque às vezes a colega da academia te indica, você conversa, pergunta o que você é. E é o meu momento ali, meu, de me cuidar, mas ao mesmo tempo, se eu parecer uma oportunidade, eu já preciso estar ligada, né? Se a minha roupa, o meu escritório, o meu jeito de falar, tudo está sendo observado. Isso vira dinheiro, isso vira... Se eu quero trabalhar com o que eu amo, isso tem que estar dentro de cada poro meu. Então, isso foi um choque. E como que você faz para cuidar da sua saúde mental trabalhando em ambientes tão exigentes? Como saúde mental? Terapia, né, gente? É necessário. Exercício físico. Dar um tempinho das redes também, tô nesse processo. Esse ano, tela, tô diminuindo. Voltei para os bons e velhos livros. É uma coisa, assim, que tem me ajudado bastante. Porque a rede social também te engole, né? Me engole, né? Vou falar por mim. Então, tempo de qualidade com os amigos, menos tela, é um caminho que eu tô buscando agora. E você falou que tá fazendo mestrado. Conta pra gente como é que é o mestrado, qual que é o seu tema da dissertação, aonde que é? Eu tô terminando agora o mestrado lá na Faculdade de Engenharia mesmo, onde eu estudei, com os meus professores da graduação. Eu vim para a área ambiental, a gente trabalha com qualidade da água, estudamos sobre a qualidade de água nas represas, temos um grupo de estudo sobre isso, trabalhamos com hidrologia. É um campo muito importante, né? O futuro da água que a gente bebe. A minha pesquisa em específico é da represa João Penido, né? Ela abastece 60% da população de Juiz de Fora. A gente mexe com a qualidade da água, legislação. Infelizmente, esse mês, né, a gente sofreu aí uma facada de um projeto de lei que está sendo aprovado, que é uma regressão na nossa legislação relacionada ao meio ambiente, à preservação ambiental.
Então, é uma área muito nova e que fez muito sentido para mim. Trabalhar mesmo com uma coisa que eu acredito que é da nossa sobrevivência, né? É do meio ambiente, é a água, é o chão que eu piso. Então, tem sido muito legal. Me convidou um pouco para a área de humanas, eu convivi muito com o pessoal da geografia, descobri grandes autores e tal. Então, sair daquele número, daquele 2+2, entender sobre responsabilidade social, racismo ambiental, legislação, governo, etc. Foi um admirável novo mundo aí que eu tô entrando. Já entrei, né? Que tá acabando. Que bom, Olivia. Olivia, a gente tá acabando o nosso episódio de hoje, infelizmente. Foi ótimo te rever, né? Depois aí de um bom tempo que a gente se encontrou pela primeira vez. Em alguns eventos a gente também já chegou a se encontrar, né? Tudo muito rápido, de empreendedorismo feminino. E eu quero agradecer a Live Juiz de Fora, que é patrocinadora oficial do nosso podcast. Para você que segue e acompanha a gente, entra no site da Live, digita o cupom DEIXAELA10 para você garantir o seu desconto. E em todas as lojas aqui de Juiz de Fora também você tem desconto usando o nosso cupom. Olivia, um bate-bola jogo rápido aqui, tá? Uma mulher que te inspira. Não minha mãe. Famosa. Ótimo. Uma frase que você gostaria de ter ouvido aos 18 anos. Continue a nadar. Ótimo. Um comentário machista que você já ouviu e nunca esqueceu. Eu ouço ainda. Você dá aula de quê? De dança? De português? De redação? De história? Um talento seu que pouca gente conhece. Bom, eu tenho uma habilidade com crianças fundamental, fenomenal, modéstia à parte. Só a tia Olivia é mais legal. E convenço qualquer criança de brincar comigo. Isso é uma habilidade. E faço delineado também de maquiagem sem tremer. Muito bem feito. Um estereótipo sobre mulheres que você faz questão de quebrar. Nossa, gente, tem tantos. Eu acordar todo dia. Estereótipo sobre mulheres. Isso, eu gosto sempre de falar que a engenharia é mais feminina do que todo mundo pensa. Legal. E aonde o pessoal te acha na internet, nas redes sociais? Deixa aí o seu... segue a gente na @lago.engenheiras. A gente fez questão de deixar o engenheiras, porque nós somos um escritório formado por mulheres. E o meu perfil profissional, @aengenheiraperita. A gente coloca lá os bastidores. Show. Olivia, quero agradecer muito, né, você estar aqui com a gente, né, ouvir você, eu não tinha a oportunidade de a gente conversar assim e trazer para a nossa audiência, para o nosso público aqui do Deixa Ela Treinar, do Deixa Ela Falar, é muito importante que o seu exemplo inspire outras mulheres que não só estão na engenharia, mas em outros cargos que eram vistos como cargos de lideranças masculinas, né, compostos por homens em sua maioria, tá? Quero agradecer demais. Eu que agradeço. A gente estava falando sobre inspirar, mas você também me inspirou muito. Eu nunca vou esquecer quando você me disse que ia pro Shark Tank Brasil. Só que ela ainda não tinha sido selecionada. Que eu tava fazendo inscrição. Só que ela contava assim, ó, eu vou lá conhecer a Carol, a fulana, vou num evento para tentar falar com ela para eu conseguir não sei o que. Com a Camila Farani, Ela tinha um roteiro, só que as pessoas e o programa desconheciam ela. Ninguém acreditava em mim. Eu não duvidei em nenhum momento. Aliás, a certeza que você me passou que você ia fazer, eu tinha certeza que você ia conseguir. Isso. Mas eu achei interessante assim, que ela sabia o início, o meio e o fim. E a pessoa determinada, né? E eu falei, cara, que legal! Ela conseguiu. E ela vai conseguir e eu vou conhecer alguém que foi nesse programa. E eu falo isso até hoje. Eu conheço essa... Aqui, ó, ela foi no Shark Tank. E eu lembro também que eu fui comprar uns produtos seus, você foi na minha casa levar, foi na pandemia. E você falou, eu tô correndo porque deu... Você sequer comemorou que deu certo o Shark Tank.
Você já falou comigo. Eu te falei, né, que eu ia no Shark Tank? Então, aí eu tô com o pessoal do Sebrae pra ver o vocabulário que eles estão me treinando. Tipo assim, ela falou, sabe aquela linha do tempo que eu te contei? Então, eu tô aqui. E aí, nossa, então deixa eu te entregar aqui, Rafa, faz o pix pra mim, tá bom, beijo, tchau. E eu achei isso sensacional. Agora eu tô lembrando que... E ela pensou lá no alto, só que, assim, ninguém sabia. Tinha uns nomes que eu nem conhecia. Ela falou, não, porque eu vou falar com não sei quem, vou ver se ela aceita ser minha anja, não sei o que. Eu nem sabia quem era não sei quem que você tava falando. E ela, gente, isso é que eu chamo de plano. Isso. E eu achei isso sensacional, assim, quer dizer, é isso, gente, um sonho é isso, então eu nunca vou esquecer. Então, sobre inspirar, você também me inspirou. Obrigada, Olivia. Só para retratar que foi um Sebrae delas, que a Camila Farani ia vir na época da pandemia. Eu tinha feito minha inscrição para o Shark Tank, para Peneira, só que o evento foi cancelado, então Camila Farani não veio e tal, eu era mais uma na fila do pão ali, fazendo inscrição na peneira do Shark Tank. E eu fui passando nas etapas. E aí, quando eu fui entregar, então, as coisas nessa casa, eu devia estar na peneira, treinando para fazer o pitch, e o Sebrae estava me treinando. Estava montando o pitch. E é engraçado, né? Porque, assim, às vezes a gente conta o que a gente quer para as pessoas, igual quando eu contava para minha mãe e tal, não sei o quê. A gente tem que acreditar muito no nosso sonho, no nosso objetivo, porque é a gente que sabe o quanto a gente batalha por aquilo, né? Onde a gente quer chegar, quais são as possibilidades. E se a gente não acreditar, ninguém vai acreditar na gente, né? Então, assim, que legal lembrar disso, assim, porque as coisas vão passando tão rápido e a gente tem que comemorar mesmo as nossas pequenas vitórias, né? Mas eu lembro que eu fiquei sabendo que eu fui selecionada para o Shark Tank, assim, uma semana antes de eu gravar. E eu não podia contar para ninguém quando saiu o resultado oficial. Então, eu contei só para minha mãe mesmo e falei, olha, se você contar para alguém, você vai ter que pagar uma multa de R$1 milhão, que é o contrato que a gente assina lá. E aí, de fato, eu fui investida por uma outra investidora, que é a Carol Pfeiffer, que é infinitamente uma pessoa assim, que eu tenho uma baita de uma admiração e gratidão pela Carol, por ter acreditado no meu sonho, por ter pego a Deixa Ela Treinar com carinho, como ela pegou. E às vezes a gente imagina que a gente quer uma coisa, né? Igual eu fui mirando na Camila Farani, mas a Camila Farani falou não pra mim e a Carol falou sim. E eu nem imaginava o quanto ia ser tão melhor estar com a Carol, assim, sem falar da Farani, enfim, mas a Carol tem a agregar muito com a Deixa Ela Treinar. Então é muito legal. Obrigada. A gente tem um plano ali certinho e existem, Deus vai mostrando outros, né? Isso. Que fazem mais sentido para você e para outras pessoas. E eu lembro que eu fui assistir o programa, aliás, eu desconhecia o Shark Tank. Fui aprender tudo com você. E aí, eu fiquei olhando a hora que ela te falou não. Uhum. Aí eu falei, poxa, que sacanagem. E logo em seguida surgiu a oportunidade ali e você também divulgou depois que você tinha conseguido aí um incentivo de uma outra forma que não era que você planejou, mas estava sendo super legal. Então, olha aí, gente, o plano dela, ela seguiu exatamente o que ela planejou, né? E as oportunidades vêm vindo, não do jeito que ela planejou, mas elas vêm. Sim, né? Com certeza. Então, foi muito legal. Foi num momento assim que eu estava fazendo mudando ainda meu relógio para ser empresária, E foi muito legal. Então, sobre inspirar, você também me inspirou. Obrigada, Olivia. Obrigada mesmo. E para você que chegou até aqui no final do Deixa Ela Falar, muito obrigada. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar esse episódio com alguma amiga que possa se interessar por esse conteúdo. A gente se vê quarta-feira às 19 horas da próxima semana. Obrigada.